E a leitura da Bíblia hoje está escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso 5, que diz o texto: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Até o verso de número 7 nós lemos a palavra do Senhor. Neste momento, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a tremenda revelação de Deus ao nosso coração. E com isso nós queremos fazer uma reflexão muito breve. Eu quero falar hoje nessa reflexão como orar. A oração é isso que Jesus disse que nós precisamos aprender dele. Nós precisamos aprender com a palavra dele. E aqui ele ensina como a gente tem que orar. A oração é um grande privilégio que beneficia os filhos de Deus, os servos de Deus. Através da oração, nós recebemos graça e misericórdia para ajudar na hora de necessidade maior. Através da oração, podemos encontrar a paz que guarda os nossos corações e mentes também. A Bíblia vai nos relatar sobre essa questão. Outro entendimento que se tem sobre a oração, mas o privilégio da operação supõe que nossas orações serão ouvidas. Nem todas as orações são aceitáveis a Deus, nem todas. A Bíblia diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, lá em Provérbios 28, versículo 9. Até mesmo a oração dele é abominável, aquele que se desvia, aquele que não quer saber da lei, aquele que não quer saber da palavra, aquele que não quer respeitar a palavra de Deus. Nem todas as orações são ouvidas por Deus. Lá em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, a Bíblia diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Aí o texto vai relatando e vai dizendo coisas tremendas e poderosas que nós vamos vendo aqui. Então o texto vai dizer: para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, o texto diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Observe essa passagem de Mateus 6, 5 a 15, que nós lemos aqui só até o 7. Não o Pai Nosso, mas sim um modelo de oração. Nesse caso aqui, o Pai Nosso lá no texto, que é o tema, na verdade é um modelo de oração que Jesus nos trouxe. Um exemplo, ele diz: perdoa as nossas dívidas. Não é possível fazer esta oração hoje, palavra por palavra. Exemplo, venha o teu reino. Quais são algumas das características da oração que agrada a Deus? Qual é? Vamos ver, em nome do Senhor Jesus, como não se deve orar. Se a Bíblia nos ensina como devemos orar, mas também nós vamos entender como não se deve orar. Como não se deve orar? O versículo de número 5 do texto que nós lemos, ele diz isso. Não para serem ouvidos pelos homens. Olha, não devemos orar de forma que nós vamos se expor para as pessoas. Jesus falou dos hipócritas que gostavam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas. Estes homens têm a sua recompensa.
Em vez disso, devemos entrar em nosso quarto. Devemos se concentrar num lugar reservado, em um lugar privado para nós buscarmos a Deus, para orarmos. Esta não é uma condenação a toda a oração pública, evidentemente. Lá em Atos, por exemplo, 27:35, a Bíblia diz: "E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças na presença de todos e partindo, começou a comer." Está em Atos 27:35. Então, não para ser ouvido pelos homens. Primeiro, não para serem vistos, e segundo, não para serem ouvidos pelos homens. A oração não é para as pessoas. Então não adianta esgoelar para as pessoas escutar, que isso não vai adiantar. Então Jesus criticou o uso das vãs repetições. Também nós vamos ver que Jesus não estava criticando toda a repetição. Observe a oração de Jesus no jardim do Getsêmani, lá em Mateus 26:36-44. Particularmente o versículo 44, a Bíblia diz: "E ele deixou-os e partiu de novo, e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras." Então você deve observar a oração de Paulo para que o seu espinho na carne fosse removido, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor que o afastasse de mim. Certo? Então devemos ter esse entendimento, que não é a questão de repetir as palavras. Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus repetiu as palavras, Paulo repetiu as palavras, certo? Mas a questão aqui é aquela de que você vai passar o ano inteiro falando as mesmas palavras. Aí é outra situação. Então, agora, nós vemos como não se deve orar. Nós vemos que não deve orar para serem vistos pelos homens e para serem ouvidos pelos homens. Agora, em segundo lugar, como se deve orar? Como se deve buscar a presença de Deus? Com adoração. Mateus 6, versículo 9, a Bíblia diz que tem que ser com adoração. Tem que ser com espírito de adoração. Lá, o texto vai dizer o seguinte: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome." E aqui está implícito que precisa orar com o seu coração adorando, com o seu coração buscando, com o seu coração contrito com o Senhor. "O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome." Nós vamos ver que o dicionário Vianney, o oposto do comum, Então, vamos ver o seguinte: observe o Salmo 111, verso 9. "Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome." Veja bem que nós vemos aqui: reverendo é um atributo atribuído a Deus, não ao homem. E reverendo aqui é uma palavra relacionada ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, e não ao homem. Devemos orar não só com adoração, mas também com confissão. Devemos falar. A Bíblia diz: "Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males." Então, eu quero dizer o seguinte: para recebermos o perdão, devemos possuir uma atitude de perdão. "Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas." Com isso, eu quero dizer que nós devemos orar não só com adoração, não só com confissão, mas também com ação de graças. Embora não está explicitamente mencionado em Mateus 6, observe Filipenses 4, verso 6. "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças." Também está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 e 18, diz: "Orai sem cessar, em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Também está registrada em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz: admoesto-te, pois, diante de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então a Bíblia também nos ensina que nós devemos orar com ações e graças. Outro detalhe, devemos orar com súplica. Aqui, suplicar inclui o passado, inclui perdoa-nos as nossas dívidas, o presente, nos dá o pão nosso de cada dia e no futuro não nos deixe cair em tentação. Veja bem, novamente observe Filipenses capítulo 4 e o versículo 6, que a Bíblia vai dizer, nós acabamos, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações e graças. Que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida, porque eu vou concluir dizendo o seguinte: a oração é um privilégio, é um grande privilégio que beneficia os filhos de Deus quando eles oram como deveriam orar. Então, para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido para o céu, um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande, é algo sobrenatural, é algo que dilata a alma e me une com Jesus. A oração é a respiração da alma. A oração é uma fala com Deus. Por isso, é isso que nós vamos fazer agora. Nós iremos falar com Jesus, pedir a bênção de Deus em nossos corações, neste momento, para a glória do nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja presença nós estamos, ó Deus, nesta manhã, para o louvor e a glória do seu poderoso e excelso nome. Jesus querido, te louvamos, te amamos, te agradecemos por esse momento especial, quando o Senhor tem nos dado, Senhor, o privilégio de estarmos em tua casa, em tua presença. Faz a obra, opera milagres, opera maravilhas, nos enche do poder do teu Espírito Santo. Obrigado por esse momento, Senhor Jesus. Abre as portas, nós estamos aqui para te louvar, te honrar e realizar o teu querer e o teu propósito. Tu és o nosso Deus, o nosso advogado. Abençoa, meu Deus, os meus ouvintes espalhados pelo Pará, pelo Brasil, pelo mundo, onde estiver uma pessoa ligada agora, ouvindo a programação, que ela seja tocada, dirigida, abençoada pelo poder do teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, Senhor, a tua bênção na vida das pessoas. Tenha compaixão e misericórdia. Lava-nos com teu sangue eterno, teu sangue poderoso. Opera milagres. Obrigado por esse momento, liberta as almas. Meu Deus, fala nos corações, são vidas que precisam vir a ti. Por isso fala, por isso abençoa, por isso vai lá no coração do homem e da mulher. Resgata esta vida, esta alma que está aprisionada com os ditames desta vida. Os ditames espirituais são verdadeiras correntes que estão, Senhor, aliançadas na vida dele e na vida dela, mas na autoridade que há no nome de Jesus. Quebra as correntes agora. Quebra os poderes maléficos agora na autoridade do teu nome. E ajuda, Espírito Santo, e abençoa grandemente. Nós te pedimos agora por fé e te agradecemos. Também apresentamos o nosso país, a nossa nação. Meu Deus, nós temos uma promessa. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Então são grandes os levantes de Brasil afora. Grupos reunidos tentam impedir o crescimento da tua casa, da tua obra, mas eles não conseguirão, porque o Senhor, que é o dono da igreja, é o Senhor que está no controle da igreja, é o Senhor. Oh Deus, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro com todas as forças da minha vida. Obrigado por esse momento. Realiza, Senhor, a tua vontade. É para o louvor do teu nome que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós o amamos e nós o agradecemos. Em nome de Jesus, bendito seja Deus.